Pressão no trabalho, jornada dupla, sedentarismo, trânsito, alimentação inadequada, estresse e cansaço. Esses são apenas alguns dos motivos do cotidiano que podem trazer problemas como ansiedade e depressão. Por isso, existem calmantes naturais que são muito usados para combater a ansiedade, o estresse e a irritação causada pelo dia a dia agitado. Assista agora que é possível você se sentir melhor apenas consumindo produtos naturais. O estresse é algo que está presente no nosso dia a dia, né? Então, muitas vezes, em função de problemas, da agitação do dia a dia, a gente não consegue ficar totalmente longe do estresse, mas eu acredito e a gente observa isso nos pacientes e já tem estudos mostrando que é possível ter um estresse mais controlado, ficar mais longe sim da depressão, com alimentos que favorecem nesse sentido e evitando certamente alimentos que desfavorecem. Então tem alimentos que aumentam a agitação, aumentam a ansiedade, pode dificultar o resultado. Quais são os alimentos que podem substituir para deixar a pessoa mais tranquila e mais calma? Eles devem ser incluídos no dia a dia, né? Então, alimentos que têm triptofano normalmente. Então, um deles é o chocolate, na versão mais amarga, com 60%, 70% cacau. O grão de bico é uma leguminosa bem importante, que é rica em triptofano. A banana, a aveia. Esses cereais que têm esse aminoácido, eles são importantes para diminuir a ansiedade e, com isso, prevenir a depressão. Além disso, alguns alimentos fornecem nutrientes e substâncias que participam da produção dos neurotransmissores, que são os mensageiros químicos que favorecem a comunicação entre as células do sistema nervoso. Na verdade, aí cada caso é um caso, né? Então, esses alimentos eles devem ser intercalados ao longo do dia, dependendo de numa situação onde já tem um quadro de depressão instalada, o ideal é a gente utilizar também alimentos que tenham todas as vitaminas do complexo B, que diminui bastante, e artifícios que a gente pode usar no consultório também, às vezes suplementar esses micronutrientes de uma forma um pouquinho mais aumentada, e isso faz com que diminua o processo depressivo. Os níveis cerebrais de serotonina são dependentes da ingestão de alimentos, fontes de triptofano e de carboidratos. O triptofano, uma vez no cérebro, aumenta a produção de serotonina, que é um neurotransmissor capaz de reduzir a sensação de dor, diminuir o apetite, relaxar e até melhorar o sono. Triptofano ele é um aminoácido, então ele está presente nesses alimentos que eu comentei, ele está em quantidade mais concentrada, em outros ele também vai aparecer de maneira menos significativa, talvez, e ele é o precursor da serotonina. O que é isso? Serotonina é o hormônio do bem-estar que é produzido no intestino, ela é produzida no intestino. Então, se nós temos alimentos ricos em triptofano, nós estamos estimulando a produção dessa serotonina, o que facilita ter um sono melhor, menos ansiedade e, com certeza, menos depressão. Até que momento pode consumir apenas os produtos naturais antes e sem precisar dos medicamentos? É importante que cada indivíduo se observe, né? Se ele está consumindo no dia a dia as leguminosas, que são fontes de triptofano, se ele está consumindo chocolate amargo, se ele come frutas como a banana, a aveia, né? Esses cereais. Então, se mesmo assim ele não está conseguindo controlar um quadro depressivo, é importante que ele procure um nutricionista funcional, porque muitas vezes o nutricionista vai tratar o intestino, às vezes ele está consumindo o que ele precisa, só que o intestino não está em condições de absorver. Se mesmo assim não conseguir, talvez é o momento de procurar um profissional médico que possa orientar quanto à medicação. Além dos alimentos calmantes, outra dica são as plantas medicinais que podem ser utilizadas no preparo de chás. As plantas, elas são mais ansiolíticas naturais, diminuem a ansiedade, acalmam, não atuam tanto no processo depressivo, mas claro que indiretamente, diminuindo a ansiedade, pode-se conseguir uma melhora no quadro depressivo. Maracujá, por exemplo, a melissa é tranquilizante, a camomila também pode ser usada, o mulungu ele pode ser usado especialmente à noite para ajudar até num sono melhor, a tília também, né? Esses são de livre demanda, que o cliente pode vir, pode pedir na loja, muitas vezes até uma manipulação sem prescrição médica, e depois tem alguns fitoterápicos que daí são mais de prescrição médica.
temos observado e alguns estudos têm mostrado é que alimentos com excesso de cafeína podem interferir, excesso de alimentos lácteos, a gente observa aquela pessoa que toma várias vezes por dia leite, consome queijos, especialmente próximo ao horário de dormir, aumenta um pouco essa ansiedade e às vezes dificulta inclusive o sono. Alimentos que têm corantes, especialmente para a criança que é mais agitada, quando a gente vê biscoito com muito corante, suco com corante, esses alimentos com corante deixam a criança mais agitada e também aumentam uma ansiedade. Então tudo que foge do natural, que é mais artificial, deveria ser evitado. Refrigerantes também, alguns adoçantes que tem muito produto químico, esses seria interessante evitar. Que a gente sempre procure utilizar a alimentação como se ela fosse o nosso remédio, né? Então, às vezes, qualquer desconforto já se procura medicamento. Tem momentos que nós realmente precisamos, mas tem situações que se a gente conseguir usar melhor dos alimentos, quando o cliente tem dificuldade, a pessoa tem dificuldade sozinha, procura orientação nutricional, a gente consegue excelentes resultados sem usar tanto a medicação, utilizando mais essa alimentação mais natural, né? Com boa orientação, com alguma suplementação quando necessário, e até o uso de prebióticos, probióticos para estimular a produção da serotonina no intestino. É necessário estarmos sempre atentos com o nosso corpo, para percebermos nessas alterações orgânicas. Quanto mais cedo identificarmos as mudanças em nosso organismo físico e emocional, temos condições de tomarmos providências imediatas e fica mais fácil qualquer tratamento.